Eu vou falar de macarrons rachados agora. Quando os macarrons racham, qual que é o maior inimigo dos macarrons rachados? É óbvio, né? A temperatura alta do forno, calor, né? Calor afeta diretamente os macarrons e aí pode ocasionar os macarrons rachados, tá? Mas são vários fatores, tá? Muitas variáveis que contribuem para que um macarrão rache, por exemplo. E entra também aqui o forno convencional. Então, quando as pessoas reclamam muito de macarrões rachados, é proveniente principalmente quando usam o forno convencional caseiro, tá? Mas esse tipo de problema, macarrões rachados, eles também pode ser proveniente de um forno convencional, de um forno que eu tanto falo que é adequado, tá? Não tá livre. Por quê? Tem muitas receitas de macarrons, né? Que usam ingredientes diferentes, que usam processo de execução diferente e temperatura diferente, tá? Então, tem técnicas que usam 130 graus, mesmo num forno adequado. Mas usa essa temperatura, lá no forno convencional, o que acontece? O mínimo do forno convencional caseiro é de 150, dependendo do forno, e 150 ou 160 graus é o mínimo. E no caso do meu, é de 160 o meu forno. Meu forno convencional é um simples, de 4 bocas. Então, mesmo que eu coloque lá, ele não tem estabilidade da temperatura, ele não tem convecção, né? Então, ele não é o que chamamos de adequado para assar os macarrons. Então, quando eu coloco lá, quem faz assa os macarrons lá, provavelmente tem muito problema de macarrons rachados, tá? Então, essa é uma questão. A qualidade da farinha sempre vai interferir nos resultados, tá? Tanto de excelência quanto de problemas. Então, aqui também entra o problema da farinha, tá? A questão, né? Não é nem problema. Aqui também entra a questão da farinha de amêndoa. Então, se vocês estão usando uma farinha de amêndoas com uma qualidade ruim, já vai interferir. Se ela não é ruim, ela é uma farinha de amêndoas boa, mas ela contém um certo grau de umidade, e aí também pode ocasionar macarrões rachados, tá? Macarrões rachados, ele também é proveniente de uma macarronagem mal feita. E nesse caso aqui, principalmente no merengue italiano, tá? Porque o merengue italiano, ele é feito de uma forma, a macarronagem do merengue italiano é feito diferente das outras receitas, das outras técnicas do merengue suíço e do merengue francês. Por isso que eu estou falando que a macarronagem nesse problema de macarrões rachados, eles interferem diretamente nos macarrões rachados, quando a macarronagem não é bem feita. E aí, vocês podem estar se perguntando, mas por que a macarronagem ocasiona macarrões rachados? Porque o merengue italiano, ele tem ingredientes diferentes e processos diferentes da técnica. Então, quando todos esses ingredientes aqui da receita do macarrão, eles não estão incorporados perfeitamente, vai ocasionar macarrões rachados. Porque o merengue, ele é leve, né? Ele é delicado, o merengue. E quando a gente faz a homogeneização do merengue com todos os outros ingredientes, que é o tão importante da receita, e o merengue, ele não está incorporado, não está homogeneizado. O que é homogeneizado? Uma coisa só. Quando isso não acontece nessa massa aqui, o merengue ele vai estar para um lado, ele não vai estar incorporado aqui no todo. Quando você coloca a sua massa coloca a sua massa no forno, esse merengue que ele está solto, ele não está envolvido
uniformemente incorporado, homogeneizado na massa, é a que vai estourar. Qual que é a solução desse problema? Usar farinha de qualidade. Se ela está úmida, a gente consegue fazer o quê? Fazer uma pré-secagem. Por isso que eu falo, tudo que vem antes de uma receita de macarrão é tão importante quanto a receita em si. Porque nesse caso aqui, tem um pré-preparo, que é secar a farinha. Fazer um pré-preparo para você usar a farinha